No momento da palavra de hoje, eu quero falar de um assunto bem sério. A presença de Deus, irmãos, é algo que nós não podemos subestimar, nós não podemos brincar com as coisas de Deus. E no livro de Apocalipse, capítulo 3, uma carta direcionada a uma das igrejas da Ásia, traz um entendimento grande, mas muito grande, que eu teria que ter aqui pelo menos, não sei, 3, 4, 5 programas aqui para falar deste assunto. Mas eu quero e peço que o Espírito Santo me dirija para poder abençoar você e que o Espírito Santo dirija você a entender. Eu ouvi um pastor esses dias que ele dizia assim, um pastor da Igreja da Graça, ele dizia assim, olha, é melhor que você não entenda, porque se você não entender, não vai te machucar, do que você entender a palavra de uma maneira errada. Melhor não entender do que entender errado. Então, eu peço que o Espírito Santo venha, testificar no meu e no seu coração esse entendimento. Vamos começar em Apocalipse 3:1, e claramente o versículo já nos dá a entender onde nós vamos parar com essa mensagem. Diz assim: e o anjo que está na igreja, o anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives, porém estás morto. Eu vou ler de novo o finalzinho, só o finalzinho. Eu sei as tuas obras, que tem nomes de que vives, porém estás morto. Muitas pessoas têm aparência, muitas pessoas parecem estar fazendo até o certo. Você pode estar indo para a igreja, você pode estar se afastando do pecado, você pode estar vivendo uma vida totalmente diferente do que em outro momento você vivia. E glória a Deus por isso. Porém, muitas pessoas morreram na fé. Muitas pessoas estão vivendo uma vida, eu posso dizer para você, uma vida morta, uma vida morna, uma vida sem força, uma vida sem alegria, uma vida sem motivação. Ela está fazendo, mas não é com o coração. Ela está ali, mas ela não está envolvida com Deus. E algo muito sério acontece quando a gente tem a presença de Deus disponível em qualquer lugar, em qualquer hora. Na tua casa agora, a presença de Deus, ela está entrando na tua casa. Você pode falar amém? Dentro do seu coração, se você abrir a porta, Apocalipse 3:20, aqui mesmo fala que eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Deus quer estar com você, Deus quer estar com você o tempo todo. Jesus, ele chegou a dizer no livro de Mateus, ele fala assim: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele disse, eu não vou deixar vocês desamparados, eu não vou abandonar vocês, nunca vocês estarão sozinhos, eu sempre vou estar com vocês. E algo me chamou a atenção lá na Velha Aliança. Vamos comigo lá no livro de 2 Samuel. A Bíblia conta sobre um dia que Davi, ele e algumas pessoas que estavam se preparando para levar a arca do Senhor até a casa dele, ele que nesse tempo, no Velho Testamento, o que representava, o que trazia, o que fazia com que as pessoas entendessem que havia naquele lugar, naquele ambiente, naquela cidade, naquele reino, naquele governo, naquela casa, estava a presença de Deus. Não era hoje como nós temos o Espírito Santo, mas no tempo deles era uma arca, chamada a Arca da Aliança. Eu não vou entrar aqui em toda a história da Arca da Aliança, de como ela era feita, de quais materiais eram utilizados para ter essa Arca da Aliança, até porque lá no livro desde de Gênesis até o livro de Deuteronômio conta tudo sobre isso. Até mesmo a gente pode abrir no livro de Números, no livro de Levíticos, que conta exatamente como que era a arca, até como que ela era feita, que tipo de madeira, como que tinha que se carregar. Não se podia carregar de qualquer jeito, porque aquela arca, dentro dela tinha ali as tábuas dos testemunhos, tinham ali os 10 mandamentos, e aquela arca então representava diante do povo, diante das pessoas, representava então a presença de Deus. A presença de Deus estava então representada por aquela arca. Lembrando que, vou deixar bem claro para você não ter dúvidas, nós não estamos vivendo no Velho Testamento, vivemos no Novo Testamento, vivemos na graça, mas toda a Bíblia ela tem muito o que nos ensinar.
E também no Velho Testamento ele não é inválido, ele sim é válido. Porém, nós temos que compreender, nós temos que entender o que Deus quer falar conosco. Quando então a presença de Deus estava ali através da arca da aliança, as pessoas então tinham paz, alegria, as coisas eram movidas em favor deste povo, porque Deus ali estava. E nós muitas vezes, porque estamos tão acostumados a ser crente, tão acostumados a orar, tão acostumados a ir para a igreja, tão acostumados a ler a Bíblia, que tornou-se um costume para você que você faz de qualquer jeito. Que você tem a presença de Deus, mas você pouco se importa se a presença de Deus está ali ou não, ou se até mesmo o pecado que eu estou fazendo diante da presença do Senhor, diante do Espírito Santo, porque dele eu não posso mentir, não posso esconder nada, se ele está ficando feliz ou chateado comigo. Então, o livro de Apocalipse disse, olha, tem gente que está viva, ela tem uma aparência de estar sempre na presença de Deus, mas perante o Senhor ela está morta. Ela está morta diante de Deus não move-se nada. Essa pessoa ora, mas Deus, sabe, Deus como se essa pessoa estivesse muda. E isso é um grande problema. Davi, ele toma uma decisão, ele chama o povo e ele diz, olha, nós precisamos trazer a arca da aliança. Davi já era rei, Davi já tinha assumido o reinado. Ele agora deseja trazer a arca da aliança. Lembrando que a arca da aliança é o que simbolizava a presença de Deus. Estou batendo nisso para você entender. Segunda coisa que eu vou lhe explicar. A arca da aliança, hoje, está lá em Jeremias, diz isso. Nós nunca mais faremos uma arca da aliança, nós nunca mais, nem réplica, nem, pastor, mas eu ganhei uma arquinha da aliança até na igreja. Então, essa pessoa que lhe deu isso te enganou. Hoje você não pode nem fazer uma igual e nem sequer adorar aquela arca da aliança, porque a arca da aliança era representando a presença de Deus antes da graça, antes do Espírito Santo estar manifesto entre os homens. Então, a arca da aliança era o que representava. Hoje, que representa a presença de Deus é o Espírito Santo. Amém? Certo? Assim então ninguém precisa fazer uma réplica, ninguém precisa fazer uma arca da aliança para ter dentro de casa. Se tem, pode dispensar, porque não move nada no céu, não move nada na sua vida. Mas para a gente entender o que a presença de Deus tem que fazer em nosso coração, o temor que a gente tem que ter. Vamos então em 2 Samuel 6, versículo 1, que diz assim: E tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil homens de Davi. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Então, veja que Davi, ele se importou e não fazer nada e não caminhar sem a presença de Deus. E ele mesmo diz, olha, esta arca é onde nós invocamos, aqui perante esta arca, nós invocamos o nome de Deus. Então, o que Davi decide? Nós vamos então vamos subir com esta arca, porque esta arca, então, através dela, diante dela, nós vamos falar com Deus. Versículo de número 3. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram na casa de Abinadab, que está em Gebá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando a casa de Abinadab, que está em Gebá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca, ele ia na frente. E Davi, toda a casa de Israel, todo o povo, esses 33 mil homens, vinham atrás da arca, a arca ia à frente. E eles faziam o quê? Alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos, de madeira, de faia, com harpas e com saltérios, com tamborins, com pandeiros, com símbolos. Eles iam festejando a presença de Deus. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu. E Deus o feriu ali por esta tal imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Eu vou explicar para a gente chegar ao ponto principal.
Quando então eles estão caminhando, a arca de Deus estava à frente, ou seja, a presença de Deus. Nós não podemos fazer nada sem que a presença de Deus vá à nossa frente. Nós não tomamos decisões, não fazemos coisas sem a presença de Deus. Hoje você é instruído pelo Espírito Santo, não negue o que o Espírito Santo está te chamando para fazer ou para falar, ou até mesmo para se portar, uma mudança que Deus quer que você faça em você, em atitudes, em palavras, em pensamentos, e aí por diante vai. Porém, a Bíblia diz que eles colocaram a Arca da Aliança em cima de uma carroça de bois. E essa carroça de bois estava andando, chegou uma hora que o boi deu uma tropeçada. Chegou uma hora que o boi, ele deu uma tropeçada e aquele momento que ele tropeçou, aquele momento que ele deu uma resvalada, a Arca da Aliança pendeu e ela quase caiu. E o Uzá, que estava do lado da Arca da Aliança, a Bíblia diz que ele pôs a mão na arca para impedir que a arca caísse. E aí a Bíblia diz que então Deus ficou furioso. Deus ficou, mas muito furioso com Uzá. E na mesma hora, Uzá, ele foi ferido e ele na mesma hora morreu. Deus matou Uzá. Deus tirou a vida de Uzá. Aí eu pergunto, pastor, mas você me pergunta, pastor, mas o que tem a ver? Ele foi segurar a presença de Deus. O senhor disse que a arca era a presença de Deus. Por que Deus fez isso com ele? Se ele então colocou a mão na arca para não cair a arca, para cuidar das coisas de Deus, por que isso aconteceu? Deixa eu colocar uma coisa para você, escute bem o que eu vou te falar. Às vezes nós achamos estar fazendo certo. Pastor, eu estou tão acostumado com a presença de Deus que eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero. Não se podia carregar a Arca da Aliança em carroças. A Bíblia diz que a arca deveria ser carregada nos ombros de sacerdotes, de levitas. E Uzá não era um sacerdote. Uzá não era um levita. Uzá não era um homem que tinha autoridade para fazer isso. Quando nós tomamos a posição e a autoridade para fazer alguma coisa sem termos essa autoridade, o Senhor não se agrada disso. Nós temos que aprender a ser obedientes. E uma das coisas que mais me chama a atenção nisso aqui, nós começamos em Apocalipse e chegamos aqui para entender algo. Não esteja na presença de Deus de qualquer jeito. Não leve as coisas de Deus com brincadeira. Não leve, pastor, mas é que o senhor não sabe o que eu estou passando. Mas se você brincar com as coisas de Deus, porque tem muitas pessoas que escandalizam o Evangelho, porque tem muitas pessoas que estão perdendo almas ao invés de ganhar almas para Jesus. Por quê? Porque elas estão brincando de Deus, brincando de igreja. Vai para a igreja, mas não se converte. Ela assiste, ela ouve a palavra, ela pede oração por causa de um problema que ela tem, mas ela não se converte, ela não muda. Ela continua as mesmas práticas, a pessoa era irritada, a pessoa era briguenta, a pessoa continua do mesmo jeito que era no passado. Ela tem a presença de Deus disponível para ela, mas ela vive, mas Jesus é amor. Sim, Ele é amor, mas no dia do juízo, não terá amor. No dia do juízo, Ele vai julgar. E aí muitos que brincavam com a presença de Deus vão ser consumidos pelos olhos de chama de fogo de Deus. O Senhor Jesus, Ele virá para buscar aqueles que não brincaram com a igreja, que não brincaram com a santidade, que não brincaram com o Espírito Santo, que não brincaram com a presença de Deus. Não brinque com coisa séria. Não despreze o que Deus está falando. Não despreze. Não leve as coisas de Deus de qualquer jeito. Pastor, eu vou para a igreja quando dá. Eu sou fiel quando dá. Amados, não brinque com Deus. Principalmente você que me assiste, você que é cristão, não brinque com Deus. Não levante a tua mão para fazer algo contra aquilo que Deus já te disse que não era para você fazer. Mas você insiste em fazer. Deus já está te chamando, vem para perto de mim, vem para a minha presença. Mas você continua afastado e ainda fala daquilo que não sabe. Critica aquilo que você nem sabe como é feito. E aí então o Davi ficou triste, porque o Uzá morreu, mas quem pediu para o Uzá carregar a arca não foi Davi, a culpa era de Davi, quem tinha que morrer era Davi. Olha o que diz o versículo seguinte, versículo 8. E Davi se contristou porque o Senhor abriu uma rotura em Uzá e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje.
E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Veja que Davi, ele então, puxa vida, mas eu estou levando a arca. O que Davi quis dizer? Senhor, eu estou fazendo o que é certo. Por que o Senhor deixou acontecer isso com Uzá? Por que o Senhor deixou esse problema vir até mim? Talvez você diga isso. Por que Deus que o Senhor deixa isso acontecer comigo? Por que Deus que o Senhor permitiu isso acontecer? Por que esse mal está vindo sobre mim? Ah, Deus, o Senhor não está ligando mais para mim. Davi ele fala: Senhor, o que eu estou fazendo? Como que eu vou fazer para ter a tua presença? Lembre que a arca da aliança representa a presença de Deus. Davi ele fala: como que eu faço para ter tua presença? Como que eu vou trazer para trazer a presença do Senhor comigo, sendo que eu não posso levar? Como é que eu levo agora a arca da aliança? Como é que eu faço para ter tua presença? Ele se pergunta. Eu vou falar bem claro para você. Você sabe o que tem que fazer, porque Davi também sabia o que tinha que fazer. Davi sabia que não poderia carregar essa presença de Deus no carro de boi. Tinha que se levar nos lombos. Assim é hoje, é os dias de hoje. A presença de Deus está dentro de nós, através do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo tem a presença de Deus consigo. Mas uma pessoa que já foi cheia do Espírito Santo, que já foi viva diante de Deus, como o livro de Apocalipse diz, nós lemos hoje, tem gente que está viva. Ela tem uma aparência de crente, tem uma aparência de pastor, tem uma aparência de levita, tem uma aparência de sacerdote, tem uma aparência de cristão, mas está morto. Diante de Deus não move nada. Você ora, nada acontece, porque você brinca de Deus, você brinca de igreja. Aí, se não bastasse isso, ele fala assim: mas então como que eu faço? Ele sabia, ele era um homem de Deus, era um homem da presença do Senhor. Como que ele não sabia? Ele sabia. A maioria daqueles que estão no erro sabe que estão errados e sabe onde devem se acertar, mas não querem. Versículo de número 10 para terminar. E não quis Davi retirar-se para si a arca do Senhor. E não quis Davi retirar-se para si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas Davi fez levar a casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Fecho aqui a mensagem de hoje. Quando a casa de Obed-edom recebeu a arca da aliança na casa dele, a Bíblia diz que ficou 3 meses. 3 meses da presença de Deus na casa de Obed-edom. Deus abençoou Obed-edom muitíssimo. Eu não terei tempo de falar o que aconteceu depois. Davi, ficando sabendo que na casa de Obed-edom tinha bênção por causa da presença de Deus, ele, mais rápido que o possível, ele pega e fala: não, traga para cá, vamos levar para Jerusalém a presença de Deus. Irmãos, uma casa, um coração sem a presença de Deus, uma pessoa sem a presença do Espírito Santo, uma pessoa vazia, ela está vivo, carne e osso, mas por dentro ela está morta. Tem gente que vive, tem gente que tem cara de que está vivo, mas é só aparência, porque está morto diante de Deus. Então, não brinque com as coisas de Deus. Leve a sério o que você está ouvindo agora. Leve a sério as coisas de Deus. Deixa eu orar por você. Pai, eu abençoo estas pessoas. Abençoo, meu Pai, este copo com água. Meu Deus, eu abençoo todos aqueles que agora, meu Deus, oram comigo. Pessoas que estavam aguardando este momento. O meu tempo é curto aqui na TV. Porém, eu creio que nesta hora o Senhor derrama da tua unção, ó Pai, da tua virtude sobre estas águas, para curar, para libertar os doentes, para que todos recebam a tua bênção em nome de Jesus. Beba comigo desta água. Glória a Deus.